Eu sou Paulo, sou reclamão, eu não tenho paciência no trânsito, eu não gosto de carro que passa na minha frente, eu fico bravo quando tem um meio devagar na minha frente. Esse é o Paulo. Então eu quero que vocês me conheçam como eu realmente sou. E também eu consigo e vejo com muita facilidade o que está faltando do copo. Ixi, eu enxergo na hora o que falta no copo. Tenho muita dificuldade de ver o que já tem no copo. Eu me especializei, e eu não sei porquê, mas eu fico cada vez melhor nisso, de ver os defeitos do mundo e o das outras pessoas. Esse é o Paulo. Quero que vocês me conheçam como eu realmente sou. Portanto, quando eu tenho que olhar no espelho da minha alma e ver quem realmente eu sou, é um exercício que o Espírito Santo me leva a fazer continuamente, diariamente, muitas vezes por dia. Ele usa muitas vezes alguém que mora comigo e que casou comigo. O Espírito Santo gosta de usar a Cláudia. Por falar nisso, Cláudia, por favor, fica de pé. Queria que quem não te conhece possa te conhecer. Essa é a Cláudia, minha amada esposa, minha companheira de vida. E eu também nós temos alegria e privilégio, eu não quero colocá-los assim, de uma maneira constrangedora, mas eu não posso deixar de mencionar que meu cunhado, ele é mais velho do que a Cláudia, isso é importante dizer. Está aqui o André e o Dani, que os sobrinhos estão lá do lado da Cláudia, e é uma alegria ter eles com a gente também. Mas o Espírito Santo, então, tem o trabalho de me lembrar diariamente do que está no copo, do que eu já recebi, né? Portanto, o que eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho é sobre uma necessidade que nós temos de parar para pensar. Lembra daquele hino antigo, para quem cresceu em igreja evangélica, diz as bênçãos, conte as bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão? Lembra daquele hino? Então, essa é uma necessidade constante, pelo menos que eu tenho na minha vida, e se o Espírito Santo não estiver trabalhando em mim, eu não faço isso. Eu vou contar o que não está dando certo e o que eu acho que está errado, né? Lógico, sempre olhando para fora, nunca na minha vida. Portanto, a gente volta agora para uma questão essencial da nossa vida, que é justamente o trabalho que o Espírito Santo tem na vida de cada um de nós, que é justamente dar para a gente o foco certo de viver. Qual é o foco certo para a nossa vida? O que tem que dominar o nosso coração? O que acima de tudo, precisa trabalhar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, para realmente fazer da gente pessoas que vivem melhor, mas mais do que isso, agradam a Deus. Agradam a Deus. Deus olha para a gente e ele fala, puxa, está dando certo. Está dando certo. Está mudando. Ela está mudando, ele está mudando. O salmista fez a pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Lá no Salmo 116. Ou numa outra versão, que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Quando a gente se dá conta de quem Deus é, e a gente consegue enxergar, perceber o que nós já recebemos e continuamos recebendo dele no dia a dia, essa é uma pergunta inevitável. Porque a gente é um ser interessante, né? Quando alguém te faz alguma coisa, ou dá alguma coisa, faz algum favor, o que você diz? Muito. Sabe o que significa disso? Eu me sinto obrigado para retribuir isso. Muito obrigado. Eu estou muito obrigado para dar uma coisa no futuro para você pelo que você me fez ou me disse ou me beneficiou agora. Até na nossa linguagem diária, essa é a nossa tendência. A gente, quando recebe alguma coisa, o nosso coração deseja devolver ou dar alguma coisa em troca, como expressão de agradecimento e reconhecimento. Por isso, essa pergunta ela é muito importante no dia a dia. Ela é uma pergunta que nasce no coração de quem é alcançado pelo esse amor de Deus, um amor maravilhoso de Deus.
quando a gente compreende a imensidão da graça de Deus. O próprio poeta que compôs esse salmo, ele responde, ele diz: celebrarei o meu livramento, ou tomarei o cálice da salvação e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E é interessante porque às vezes a gente está num pequeno grupo, ou mesmo num culto, numa reunião assim maior, e alguém dá um testemunho, né? Alguém fala: olha, aconteceu isso, eu experimentei isso, Deus me ajudou dessa forma, eu estou alegre por causa disso. Assim, esse testemunho e esse louvor que a gente faz na presença dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, do povo de Deus. Isso é o que brota do nosso coração quando a gente experimenta que Deus está presente, que faz diferença a minha fé, que ela realmente aparece no dia a dia, na forma da graça e do amor de Deus por mim. Mas há um outro salmo que expressa esse estado de adoração e de gratidão, que é o salmo que eu gostaria de me concentrar com vocês hoje, que é o Salmo 103. É um dos salmos mais conhecidos, ele é muito apreciado e é um salmo de Davi. John Stott se referiu a esse salmo como a autêntica expressão de um filho redimido de Deus, e um outro autor, Arthur Weiser, denominou uma das mais perfeitas flores na árvore da fé bíblica. Essa poesia, porque ele é uma poesia cantada, né? Um salmo é uma poesia, um poema cantado. Ele tem 3 partes, é como se fossem 3 círculos concêntricos, né? Começa no círculo menor, depois amplia, depois amplia. E o primeiro círculo, a primeira parte do salmo, do versículos 1 ao 5, o poeta fala com ele mesmo, consigo mesmo. Ele convoca a sua própria, no hebraico, nefesh, a sua própria alma, o seu ser, a louvar o Senhor pelas generosas bênçãos que foram derramadas na sua vida. E vamos ler, então, os versículos 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova na velhice, como a da águia. Vocês notaram que a fala aí é na segunda pessoa? O poeta, Davi, ele fala consigo mesmo, com a sua própria alma, se referindo a ela como se fosse um diálogo, na segunda pessoa. Tu. 2 vezes ele repete, bendize, ó minha alma. Bendize, versículos 1, versículos 2, versículo 2. E muita ênfase nisso. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nenhum. E os pronomes estão todos na segunda pessoa. Te esqueças, te coroa, tuas iniquidades, tuas enfermidades, tua vida, tua velhice, tua mocidade. O único pronome na terceira pessoa refere-se a Deus, seus, e refere-se aos benefícios. Aí está falando de Deus. A Bíblia fala que todo dom perfeito, tudo vem do alto, do Pai das luzes. Só tem um bom, Jesus conversando com aquele homem, só tem um bom. Só tem um bom que é Deus. Minha alma, que significa eu mesmo. É como se o apóstolo, o salmista, e agora eu vou me colocar no lugar dele, ô Paulo, não esquece que a tua vida é uma história de salvação contínua. Paulo, eu vou fazer uma lista de todos os benefícios que Deus te dá. E ele faz a lista. Ele perdoa todos os teus pecados. Ele cura todas as tuas doenças. Ele te resgata da morte. Ele te coroa de amor e misericórdia. Ele enche a tua vida de coisas boas. Aí eu estou citando a NVT, a versão transformadora. Ele renova a tua juventude como a águia. A águia, se lembram do Isaías 40, né? É que a gente voa como águias, né? Que quando a gente está imbuído da grandeza de Deus e a gente se dá conta do tamanho do nosso Deus,
do grande poder do nosso Deus, da grande misericórdia do nosso Deus, as preocupações, as dificuldades, elas ficam bem menores, porque nada se compara ao nosso Deus, né? Nada. Então, a imagem da águia está ligada a essa ideia de altura, ou seja, a capacidade que Deus nos dá de, no meio, inclusive das tempestades que estão lá em cima no céu, a águia poder voar, né? E prevalecer, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele renova a gente, quer jovem, quer velho. Esse é o trabalho de Deus na nossa alma, na nossa vida, no nosso ser. Essa é a lista dos benefícios. É lógico que tem hipérbole aqui, né? Na realidade, quando fala todos, todas, essa palavra aparece várias vezes, né? E quando você usa uma linguagem poética e o seu coração está cheio, você exagera. É claro que isso não significa que todas as nossas enfermidades e doenças são literalmente curadas. E outra coisa, Davi aqui está refletindo na história do povo. Nós vamos ver isso no segundo círculo, quando muitas vezes o povo merecia um castigo, mas Deus dava livramento, inclusive do ponto de vista de doença e enfermidades. Essa palavra benefícios pode ser traduzida como pagamentos ou retribuições, que na realidade pode ser recompensa ou castigo, que Deus dá na medida certa. É retribuição. Aqui, nesse texto, os pagamentos são todos positivos, mas não se trata de recompensa, muito menos de castigo. Deus não está recompensando Davi porque ele é bonzinho. É tudo benefício. Tudo. Graça pura. É o que a gente chama de amor incondicional. E eu pergunto, essa pergunta você vai ouvir várias vezes, mas eu pergunto, isso não é motivo suficiente para você, para mim, para cada um de nós, bendizer o Senhor, louvar o Senhor com tudo que há em mim, com tudo que há em você? Não é motivo suficiente para você louvar o Senhor com todo o seu ser? E esse verbo louvar ocorre 7 vezes na NVT. Davi está falando com a sua alma porque toda alma vivente, se lembra de Gênesis, da criação? Deus soprou naquela escultura de barro que ele fez e o homem, ou a pessoa humana, passou a ser alma vivente. Toda alma que vive, todo ser que está vivo, ou seja, cada um de nós, precisa sempre lembrar que está vivo para adorar o Criador. Lembra que eu falei do foco? Só existe um foco que realmente se sobressai e está acima de todos os outros. O que realmente vale a pena, em última análise, quando você passa no liquidificador, espreme tudo, o que realmente fica? Que o sentido da minha vida aqui na Terra, enquanto eu estou aqui, eu vivo para a glória de Deus, para adorar ao Senhor. Eu estou vivo para adorar o Criador. E não significa simplesmente no domingo, quando a gente canta, louva, está junto e tal. Se trata da vida, no dia a dia. No dia a dia. E eu pergunto, você consegue lembrar de um benefício que recebeu de Deus hoje, ou essa semana, ou sei lá, em algum momento, recentemente? Consegue? Pensa um pouquinho. Um benefício. Talvez a maioria que você, mas já tem um que eu estou sempre, que é a minha salvação. Eu sou salvo, né? Fui alcançado pela graça, Jesus me salvou, eu entendi que eu precisava, né? E a morte de Cristo e a ressurreição, eu criei que Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Eu criei, eu recebi a vida em Cristo, estou vivo. Não apenas respirando, biologicamente, funcionando minha cabeça, meu cérebro, minhas emoções, mas eu tenho algo diferente em mim, eu nasci de novo. Isso é um benefício. Aliás, quem está em Cristo, esse é o número 1. Davi citou isso em primeiro lugar, salvação. Mas tem outros.
Você consegue lembrar de mais algum recente, hoje, ontem, essa semana? Recentemente? Talvez você lembre de algum livramento, ou de alguma resposta, ou de alguma verdade que te ajudou numa hora muito difícil. De alguma verdade que te sustentou numa hora em que você estava sem esperança, triste, cabisbaixa. Sabe que vale a pena a gente dar uma parada de vez em quando e pegar uma folha de papel, uma caneta e começar a escrever? Eu prometo para você, se você conseguir ficar num lugar silencioso, se desligar o celular, né? Fechar a porta, ficar num lugar, só você, silêncio. Em São Paulo você tem que procurar, às vezes, para achar um lugar assim. Mas se você conseguir, e eu acho que vale a pena, e começar a escrever, vai ser muito difícil você parar de escrever. É só a gente parar para pensar e contar as bênçãos que Deus tem dado para a gente. Benefícios. Não são recompensas. É pura graça. E ela está presente na nossa vida o tempo todo. Só que a gente não nota. Como eu disse lá no começo, como é fácil ver o que falta, o que não está bom, o que a gente acha que está errado, e a gente critica e fala. Ei, coração! O segundo círculo do Salmo 103, que está dos versículos 6 a 18, nesse hino de louvor, porque o Salmo é um hino de louvor, ele inclui esse segundo círculo concêntrico a comunidade, o povo de Davi. Os pronomes agora aparecem no plural. Nós, nos, pode perceber ali, nós vamos ler. E aqui o Davi está recordando o grande livramento, a grande misericórdia de Deus pelo povo da aliança. Anos mais tarde, o profeta Jeremias também declarou, em um momento bastante difícil, quando o povo foi levado cativo, quando foi invadido, Jerusalém foi destruída, Jeremias também lembra de uma verdade que não muda a respeito de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Mas neste salmo, Davi expressa de uma forma assim, superlativa essa verdade. Vamos ler os versículos 6 a 18. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo. Olha 4 expressões. Misericordioso, compassivo, longânimo, assaz, quer dizer, muito, demasiadamente benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. E se tem alguém que tem direito de ficar irado no universo, é o Criador. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Interessante, ele fala céu e terra, Oriente e Ocidente, mas aí a melhor imagem, a mais próxima da gente é quando ele fala de Deus como um pai. Você que é pai, você que é mãe, e quem sabe um dia vai ser também, né? Você sabe o que significa esse sentimento, essa dedicação, esse compromisso que você tem com as pessoas que você cria, que fazem parte da sua família, que estão debaixo da sua proteção, do seu cuidado, da sua direção. É muito forte. Assim o Senhor se compadece. Tem uma palavra que já apareceu no versículo 4, e ela ocorre também nos versículos 8, 11 e 17. A palavra no hebraico é Hesed. Essa palavra ela tem um significado tão rico que eu achei importante destacar. Só no Salmo 103, pegando 4 traduções ou versões, e
Tem pessoas que, às vezes, quando a gente cita, fica meio assim, peraí, mas por que uma Bíblia, uma versão diz isso, a outra diz aquilo? Exatamente por isso. Porque você está lidando com uma língua que, vamos dizer assim, não é mais falada. Hoje tem o hebraico moderno, mas uma língua que não é mais falada, que é uma língua, vamos dizer, literária, né, muito antiga, e, lógico, com muito estudo, muita arqueologia e muitas evidências e traduções antiquíssimas que confirmam que o que a gente tem hoje no português é muito, 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 muito fiel ao sentido original. Só que deu um baita trabalhão e gerações e gerações de estudiosos, de eruditos, de pesquisadores, de linguistas trabalharam para a gente ter nessa riqueza que a gente tem hoje, várias versões, várias possibilidades de tradução. São sinônimos, às vezes, são pequenas nuances, e vale a pena mencionar isso em relação a essa palavra, porque ela é muito rica. Veja só, ela aparece como graça, benignidade, misericórdia, amor, e numa versão, amor leal. Essa versão que nós lemos agora, esses dois textos, aparece graça no versículo 4, benigno, e você vai dizer, peraí, mas um é substantivo, outro é um adjetivo. É assim mesmo, gente. Tradução, você traduz na língua que você vai entender. E o hebraico não é uma língua que é que nem a gente, com todas as categorias gramaticais, sujeito, predicado e tal. Não é assim. Muitas coisas são inferidas, né? Mas é a maneira como eles comunicavam. Então, dá bastante trabalho. Mas, graças a Deus, a gente vê como essa verdade ela é rica. E ela é importante. Graça, benignidade, misericórdia, amor e amor leal. Nessa versão eu disse, versículo 4, graça, benigno, versículo 8, misericórdia nos versículos 11 e 17. E nas versões NVT, NVI, a mensagem, que não é uma versão mais literal, mas é mais uma paráfrase, traduzem a palavra como amor. Mas a nova versão internacional, a chamada NVI, ela acrescenta, e no versículo 17, aparece um adjetivo que é amor leal. Eu gosto muito dessa expressão. Eu acho, para mim, é a que chega mais perto do meu coração. Todas elas são importantes, mas amor leal. Amor leal. Eu gosto. Esse é o atributo divino. Esse amor leal é que dá justamente a tonalidade desse salmo, desse hino. Essa é a verdade central. O amor leal de Deus. É isso que precisa pegar o nosso coração. Deus nos ama de uma forma leal. A graça dele está presente na nossa vida o tempo todo. Isso tem implicações, deveria ter implicações profundas no nosso estilo de vida. Muito grandes. Novamente, o Paulo que começou aqui é o Paulo que é verdadeiro, é o Paulo real. Mas a graça de Deus se opera na vida do Paulo e o Espírito Santo, né, através da palavra de Deus, vai me conduzindo na direção do foco. Eu vivo para a glória de Deus. Estou vivo, respirando, para poder, de alguma forma, adorá-lo, admirá-lo. E se eu estou fazendo isso, isso tem algum impacto, alguma consequência no meu dia a dia? Na maneira como eu falo, o que eu penso, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Porque isso se torna o foco. Nos versículos 6 a 10, Davi recorda o grande livramento da opressão do Egito. Aliás, mais adiante também, versículo 6 a 10. E ele mostra como, apesar da rebeldia e da incredulidade do povo, tanto no deserto, nos 40 anos que saíram do Egito até depois que chegaram na Terra Prometida. Rebeldia, incredulidade, o tempo todo. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés. Ele é misericordioso, compassivo, já lemos isso, longânimo, uma alma longa, ou seja, uma capacidade de aguentar, de aguentar, de aguentar. Esse é Deus. Ele não repreende para sempre. Ele não trata a gente segundo os nossos pecados. Esse é Deus. Esse é o Pai. Quantas vezes a gente releva num filho ou numa filha, e vamos dizer, vamos combinar aqui, na esposa, no marido, no irmão, na irmã, no pai, na mãe. Quantas vezes a gente não releva no amigo ou na amiga?
algo que, não gostei não. Me fez mal, pegou mal. Mas a gente conhece a pessoa, a gente convive com ela. A gente sabe que a gente também falou uma coisa aqui outro dia, ali, acolá. Faz parte. Esse é o nosso Deus. E nós refletimos a natureza de Deus no dia a dia, porque somos assim também. Só que precisamos crescer e aprender a viver dessa forma, de uma maneira mais completa. Agora, tem 3 expressões ou comparações que Davi usou. Eu já mencionei isso. A altura entre o céu e a terra, comparada com a misericórdia, a grandeza da misericórdia de Deus. A distância entre o leste e o oeste é a distância metafórica que descreve como Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, numa outra passagem, diz que jogou no fundo do mar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, metáforas para dizer que Deus, para ele, não é mais um problema. Está resolvido. Ele já perdoou. Essa é a natureza de Deus. E aí a metáfora do pai que compadece dos filhos. E aí o apóstolo pergunta, Paulo, lá no Novo Testamento, quem nos separará, nos separará do amor de Cristo? E ele responde, baseado justamente nessa verdade. Não tem nada que nos separe do amor de Deus, que está em Cristo. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada. Ouça essa palavra. Em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a natureza do amor leal de Deus. Pergunto, isso não é motivo suficiente para bendizer o Senhor com tudo que há em mim, ou louvá-lo com todo o meu ser? Aí a gente chega a uma parte interessante do Salmo, e eu vou passar para a NVT agora. Versículos 14 em diante, ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo desabrochamos. E é interessante, né? Essa progressão. Pó, capim e flor, né? A gente começou como pó. Lembra lá no Gênesis? Pegou do pó da terra, começamos ali. Mas sim, aí de repente veio a relva, né? Veio o capim, veio a grama, que já é uma maneira assim mais elevada, mais evoluída de existir. Pô, sou capim agora, verdinho, né? Estou em toda parte, né? Resisto ao sol, gosto de uma chuvinha, multiplico, capim. Mas agora flor, opa, aí chegou, né? Num estágio de evolução mais elevado. Colorido, cheiroso, bonito. Né? E às vezes a gente tem a noção de que a vida é meio que uma evolução, uma progressão. A gente se melhora, a gente vai se melhorando. Com muito tipo de ajudas. E naturalmente, todas as ajudas possíveis e imagináveis, elas são boas. Mas não é o que o texto está dizendo. Aqui não tem nenhuma ideia de melhoria, de evolução, de progresso. Pelo contrário, Davi destaca exatamente o contrário. Veja que o texto continua. Nossos dias na terra são... Aliás, ele já fala, não passamos de pó, nossos dias na terra são capim, e as flores do campo, como as flores, desabrochamos. Mas, versículo 16, o vento sopra. E desaparecemos como nunca tivéssemos existidos. O que ele está dizendo aqui? A nossa vida tem uma natureza passageira e decadente. Veja o fim da história, versículo 16. Desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Dá uma série legal na Netflix. Desaparecidos e esquecidos. Né? Quem que vai escrever essa série? Quem sabe vocês aí que gostam de cinema, esse tipo de coisa... Produz aí uma série, Desaparecidos e Esquecidos. Eu acho que ia fazer muito sucesso, não ia? A respeito da vida, a respeito de quem somos. Mas o texto não termina aí.
versículo 17. Mas o amor, e novamente aquela palavra especial, Hesed, o amor leal do Senhor por aqueles que o temem, dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança e dos que obedecem os seus mandamentos. Deus conhece a nossa fragilidade. Ele conhece a nossa composição. Mas não para aí. Nós somos barro. Nós somos fracos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do que somos formados. Ele conhece, aliás, a mensagem diz que ele nos conhece por dentro e por fora e sabe que somos feitos de barro. Barro. Você sabia que o bebê, quando nasce, tem cerca de 78% de água no corpo? Que o corpo do homem adulto, cerca de 60%, da mulher, 55%? O cérebro e o coração são compostos de 73% de água. A pele, 64% de água. Músculos e rins, 79%. Até os ossos são aguados, 31%. Por que eu estou falando isso? Porque a expressão aí é barro. Barro. E eu me lembro, e nós nos lembramos, eu já citei, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E a mesma palavra do Salmo 103, Yatzar, formou. Ele nos conhece, ele lembra, ele sabe, ele conhece, porque ele fez a gente. E ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Ele sabe, ele conhece, ele lembra que somos barro. Em outras palavras, antes de passar para a boa notícia, eu queria resumir só com essa expressão: nós somos fracos. Veja só, nós somos fracos. Em primeiro lugar, a gente não se auto-origina e nem se inicializa. Nós não somos responsáveis pelo nosso nascimento. A gente não se basta para estar vivo. Eu não me basto para ser. Não depende só de mim. E a gente não é capaz, em terceiro lugar, de permanecer vivo. Um dia todo mundo vai morrer. Somos fracos. Mas vamos combinar que Davi está falando aí dos nossos dias na terra, versículo 15. Ufa, tem algo mais. O nosso futuro, além da terra, fundamenta-se no Hesed, ou seja, o tal do amor leal de Deus. E aí é que vem o contraste: os ventos sopram, nós desaparecemos como se não tivesse existido. Mas, um grande mas aí, o amor leal do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. A sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança e dos que obedecem aos seus mandamentos. Jesus prometeu aos discípulos algo, e para nós também, que João registrou lá em 14:23 do Evangelho: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas Davi não conhecia essa promessa. Por isso que ele disse: a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Ele está se referindo ao templo. E meditar no seu templo. Salmo 27:4. Mas nós sabemos, essa é a nossa realidade, esse é um mistério revelado, nós somos o templo de Deus. O Espírito de Cristo habita em nós, e não mais num prédio em algum lugar. Ou, numa outra expressão do Novo Testamento, temos esse tesouro em vasos de barro. Cristo, uma outra passagem, em vós a esperança da glória. Cristo em vós. E não para aí. Esse mistério que foi revelado, ele que levou tanto o apóstolo Paulo e milhões e milhões e milhões de irmãos e irmãs em todas as gerações depois de Cristo, creram e testificaram aquilo que Paulo resumiu. Por isso nós nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. E mais adiante sabemos que quando o nosso corpo, esse barro aqui,
corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. O mesmo Deus que formou do barro, né, do pó da terra, o ser humano, ele preparou também uma eternidade, uma casa, um futuro. Jesus disse: a casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito. Mas eu vou voltar. E vocês vão ficar comigo onde eu estiver. A casa está preparada. Essa é a boa notícia. A nossa vida é efêmera, mas ela não precisa parar na corrupção, na destruição, no fim, que é a morte. E eu pergunto, isso não é motivo suficiente para a gente bendizer o Senhor com tudo que há em mim e louvá-lo com todo o meu ser? E nós chegamos ao último círculo, versículos 19 a 22. Porque aí o poeta, ele sai da experiência pessoal, que é o círculo mais íntimo, e ele passa pela experiência comunitária da adoração, quando ele cita a misericórdia de Deus pelo seu povo. Mas aí, de repente, ele chega num momento em que ele contempla o cosmo, aonde o Senhor está entronizado e transcende na sua majestade eterna. Veja o versículo 19. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos que executam os seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Louve ao Senhor tudo o que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Quantos todos? Porque é só assim que serve. Lembra do foco? Nós estamos vivos para adorar. E, finalmente, o poeta contempla os céus, as obras das mãos de Deus. A gente lê e comenta esse belíssimo Salmo 103, como fizemos até aqui, e nós já vimos que Davi primeiro começa exaltando esse amor leal de Deus derramado na vida dele mesmo, na salvação, no perdão de pecados. Depois ele recorda o amor leal de Deus manifestado nas misericórdias pelo seu próprio povo, apesar da rebeldia, da incredulidade, da idolatria. E agora, em terceiro lugar, ele culmina admirando e adorando o Senhor Deus no trono do universo, em sua majestade cósmica. Esse é o nosso Deus, sendo servido por uma miríade, incontáveis exércitos de anjos que existem para fazer a sua vontade. E aqui somos nós, fazendo a nossa vontade. Como é que esse Deus pode nos amar? Como é que Ele pode ter paciência com a gente? A gente é muito petulante. Eu sou. Vou falar por mim. Né? Tenho aprendido que eu falo na primeira pessoa sempre. Esse negócio de falar, nós, somos nós. Não, eu sou. Terrivelmente petulante, arrogante, autossuficiente. No entanto, o cosmo, os céus proclamam, né? O sol anuncia, a lua. Estão aí, está tudo aí. Os anjos. E eu aqui, achando que eu sou dono da minha vida, que eu vivo para mim, que eu controlo meu futuro, que eu controlo meu presente. Fico ansioso, critico, reclamo. Não, nessa altura, e eu espero que isso aconteça comigo e com você também, a alma do poeta explode em um estado de adoração plena. E nessa altura ele não tem outra opção. A única coisa que ele pode fazer é ele se voltar para o trono de Deus, que está dentro da sua própria alma. Aí é que está o trono que precisa ser ocupado por Deus. Onde ele habita, em vasos de barro. É aí que está o trono. É aí que ele precisa ser adorado. É aí que ele precisa ser admirado. Na minha vida. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nenhum. Todo o meu ser, e ele termina como ele começou o salmo, todo o meu ser louve ao Senhor.
Quando a gente chega no Novo Testamento, eu termino com isso, o amor leal de Deus é descortinado no nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então a adoração, a única adoração humana, que tem sentido, que tem base, que tem fundamento, passa a ser adorado pela graça, definida pela graça revelada na cruz. É aí que a gente tem que ver aonde é que está, né, o âmago e a maior manifestação do amor leal de Deus. Então, toda a nossa adoração precisa se voltar para a cruz e lembrar de como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que Paulo nos exorta a nós, vasos de barro, que contém esse tesouro do Cristo em vós. Irmãos, Romanos 12, 1. Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todo o meu ser. Louve o Senhor. Amém e amém. Vamos orar. E eu gostaria de dar uns instantes para você nesse finzinho de encontro da comunidade de Jesus Cristo nesse domingo de manhã. Talvez haja algo que você precise derramar diante do Senhor, talvez em arrependimento e confissão. Talvez seja algo que você precisa, talvez, de alguma forma, expressar a Ele gratidão por todos os seus, e pelo menos alguns benefícios que você reconhece que superam em muito alguma dor, algum sofrimento, algum perrengue que você está passando na sua vida. E eu queria permitir nesse momento que, nas suas próprias palavras, no silêncio do trono da sua alma, você leve-se a si mesmo, a se curvar diante do Criador, que também é o Salvador. Paulo se refere a Deus, nosso Salvador. Lógico que através de Jesus Cristo. Que você se curve diante desse Deus, reconhecendo o seu amor leal e pedindo que o Espírito Santo conduza a sua vida, para que você tenha mais momentos de gratidão, de bendizer, de louvar, de reconhecer os benefícios, do que palavras, atitudes, pensamentos críticos, condenatórios, de reclamação, de murmuração. Ah, como eu preciso disso. Eu preciso ser salvo de mim mesmo todos os dias. Eu sou o meu pior inimigo, porque, como diz Paulo, eu sei que em mim não habita bem nenhum. Mas graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo nos dá a vitória. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louve ao Senhor todo o meu ser. Amém.